Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo esse breve podcast sobre o erro de Balaão e o livro de Enoque. Eu vou estar aqui abordando a Epístola de Judas como um complemento. Na verdade, a Epístola de Judas vai ser o nosso texto principal que nós vamos abordar aqui. E nós vamos perceber que quando nós temos em mente a revelação do livro de Enoque em conjunto com a Epístola de Judas e também quando nós temos a lei de Deus na mente, nós vemos como a revelação em si do que a Bíblia quer nos mostrar se completa e ajuda nós a entendermos melhor o que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo queriam nos ensinar quando disseram sobre determinados assuntos, como por exemplo, o erro de Balaão. Sem mais delongas, vamos mergulhar de uma vez no estudo. Peço que prestem bastante atenção e que Deus ilumine o pensamento de vocês para que vocês possam compreender todos os pontos que eu vou trazer aqui hoje. Ai daqueles, porque seguiram o caminho de Caim, se lançaram avidamente no erro de Balaão por recompensas e pereceram na rebelião de Corá. Judas, capítulo 1, versículo 11. Mas o que é o erro de Balaão? Para começar, vamos olhar para a referência ao erro de Balaão feita por Judas no capítulo 1 de sua epístola, nos versículos 6 até o 15. O contexto diz o seguinte: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou em cadeias eternas sob trevas, até o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, da mesma maneira que aqueles anjos, entregando-se à fornicação e indo após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Do mesmo modo, também estes sonhadores imundos contaminam a carne, desprezam o domínio e falam mal das dignidades. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo disputando sobre o corpo de Moisés, não ousou proferir contra ele juízo de maldição, mas disse: O Senhor te repreenda. Mas estes falam mal daquilo que não sabem, mas o que sabem naturalmente, como animais irracionais, nisso se corrompem. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, se lançaram avidamente no erro de Balaão por recompensas e pereceram na rebelião de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, quando se banqueteiam convosco, alimentando-se sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores cujo fruto murcha, sem fruto, 2 vezes mortas e desarraigadas, ondas furiosas do mar, espumando suas próprias vergonhas, estrelas errantes, para as quais está reservada para sempre a escuridão das trevas. Também Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou sobre eles, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos e convencer todos os ímpios entre eles, de todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as suas duras palavras que ímpios pecadores falaram contra ele. Judas, capítulo 1, versículo 6 ao 15. A frase, aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, como dito no versículo 6, nos relembra os eventos narrados no livro de Enoque. E aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhe naqueles dias filhas formosas e belas, e os anjos, os filhos do céu, viram e cobiçaram-nas, e disseram uns aos outros: Vinde, escolhemos para nós esposas dentre as filhas dos homens, e geremos para nós filhos. E Samiasa, que era o seu líder, disse-lhes: Temo que não concordeis em fazer esse ato, e que eu sozinho terei de pagar a pena de um grande pecado. E todos responderam a ele e disseram: Nós todos juramos, e todos nos prendamos com maldições para que não abandonemos esse plano, mas façamos essa coisa. Então todos juntos juraram e prenderam-se com maldições sobre isso. E eram ao todo 200, que desceram nos dias de Jared no cume do monte Hermon, e chamaram o monte Hermon, porque havia jurado, e se preso com maldições sobre ele. Enoque, capítulo 6, versículo 1 ao 6.
E também no capítulo 7, versículo 1, diz: E todos os outros, juntamente com eles, tomaram para si esposas dentre todas, e cada um escolheu para si uma, e começaram a entrar nelas e se contaminar com elas, e ensinaram-lhes a feitiçaria, e encantamentos e o corte de raízes, e as fizeram conhecer as plantas. A frase "ele reservou em cadeias eternas, sob trevas até o juízo do grande dia", como dito no versículo 6 da Epístola de Judas, também se refere aos eventos registrados no livro de Enoque. Enoque, capítulo 10, versículo 4 ao 8, diz: E novamente o Senhor disse a Rafael: Amarra a Azazel mãos e pés e lança-o nas trevas, e faz uma abertura no deserto que está em Dudael, e lança-o ali, e coloca sobre ele pedras ásperas e agudas, e cubra-o com trevas, e deixa-o ali para sempre, e cubra seu rosto para que não veja luz. E no dia do grande juízo, ele será lançado no fogo. E cura a terra que os anjos corromperam, proclama a cura da terra para que eles curem a praga, para que todos os filhos dos homens não pereçam por todas as coisas secretas que as sentinelas revelaram e ensinaram aos seus filhos. E toda a terra foi corrompida pelas suas obras, que foram ensinadas por Azazel. A ele, portanto, se atribui todo o crime. No capítulo 10, dos versículos 11 ao 13, também diz: E o Senhor disse a Miguel: Vá, faz saber a Samiasa e seus associados, que se uniram com as mulheres para terem se contaminado com elas em toda a sua impureza. E quando seus filhos morrerem e tiverem visto a destruição dos seus bem-amados, prenda-os firmemente por 70 gerações nos vales da terra, até o grande dia do seu juízo e da sua consumação, até que o juízo seja para sempre consumado. Naqueles dias, eles serão levados ao abismo de fogo e ao tormento e à prisão, na qual serão confinados para sempre. E também, no capítulo 54, versículo 3 ao 6 do livro de Enoque, diz: E perguntei ao anjo da paz que estava comigo, dizendo: Para quem estão sendo preparadas essas correntes? E ele me disse: Elas estão sendo preparadas para os exércitos de Azazel, para que os levem e os lancem no abismo da completa condenação, e cobrirão suas mandíbulas com pedras ásperas, e conforme o Senhor dos Exércitos ordenou. E Miguel, Gabriel, Rafael e Fanuel os segurarão naquele grande dia, e os lançarão naquele dia no forno ardente, para que o Senhor dos Exércitos possa vingar-se deles por sua injustiça, ao tornarem-se sujeitos a Satanás e desviarem os que habitam na terra. A frase "estrelas errantes", para as quais está reservada para sempre a escuridão das trevas, como dita no versículo 13 da Epístola de Judas, também é uma referência aos anjos caídos do livro de Enoque. Enoque, capítulo 18, versículos 14 ao 16, diz: E o anjo disse: Este lugar é o fim do céu e da terra. Isso tornou-se uma prisão para as estrelas e os exércitos do céu. E as estrelas que rolam sobre o fogo são aquelas que transgrediram o mandamento do Senhor no início de sua ascensão, porque não saíram em seu tempo determinado, e ele ficou irado com elas, e as prendeu até que o tempo de sua culpa fosse consumada. E então, Judas capítulo 1, versículo 14 ao 15, está citando o livro de Enoque, pois no capítulo 1, versículo 9, diz a exata mesma frase que Judas citou em sua epístola: E eis que ele vem, com miríades de seus santos, para executar juízo sobre todos, e para destruir todos os ímpios, e para convencer toda a carne acerca de todas as obras de sua impiedade, que impiamente cometeram, e de todas as palavras duras que pecadores ímpios têm falado contra ele. Então vemos que a frase erro de Balaão, como mencionado no versículo 11 do capítulo 1 da Epístola de Judas, no contexto está ligada aos anjos caídos mencionados no livro de Enoque. E há um paralelo entre essa passagem de Judas e a Epístola de 2 Pedro, que diz: Deixando o caminho reto, desviaram-se, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Essa parte de 2 Pedro expande essa seção correspondente de Judas.
Mas Balaão viveu nos dias de Moisés. Como ele poderia então estar ligado aos anjos caídos diante do dilúvio? O que Judas e Pedro querem dizer aqui? Se voltarmos à Epístola de Judas, veremos que no capítulo 1, versículos 14 e 15, Judas cita Enoque, capítulo 1, versículo 9, sobre aqueles que seguem o erro de Balaão, dizendo que eis que ele vem com dezenas de milhares de seus santos para executar juízo sobre todos e para destruir o iníquo e para convencer toda a carne acerca de todas as obras da sua impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que pecadores ímpios falaram contra ele. E o livro de Enoque continua dizendo sobre esses pecadores ímpios no capítulo 5, versículo 4: Mas vós mudastes as vossas obras e não cumpristes os mandamentos do Senhor, mas pecastes contra ele com grandes e duras palavras, com vossas bocas impuras contra a sua majestade. Ó vós de coração endurecido, não encontrareis paz. Assim sendo, o erro de Balaão nada mais é do que o mesmo pecado dos anjos caídos, só que em uma outra ótica. Assim como Balaão era um profeta do Altíssimo e decidiu, por cobiça por tesouros da terra, ouro, prata e pedras preciosas, desviar o povo de Deus, ensinando Balaque a fazer o povo de Israel cair em idolatria, do mesmo jeito, os anjos caídos, cobiçando mulheres mortais, decidiram que eles deveriam vir à terra e ensinar a humanidade a se desviar dos caminhos do Senhor, ensinando a eles segredos ocultos como bruxaria, feitiçaria e a arte da guerra. E do mesmo modo como Balaão começou pela cobiça por dinheiro e por status, os anjos caídos também começaram por cobiça, mas nesse caso, cobiça pelo que Judas chama de carne estranha. Desse modo, a cobiça que leva a desobedecer os mandamentos de Deus, mesmo quando você já está santificado a Ele, como no caso de um profeta ou de um anjo, leva ao que Judas chamou de o erro de Balaão. E é dessa forma que tanto o Novo Testamento, quanto o livro da lei, quanto o livro de Enoque, conectam esses três pontos perfeitamente, não deixando nenhuma ponta solta. Assim nós temos uma visão completa do que Judas estava tentando nos dizer na sua carta. Uma carta de apenas um capítulo, mas quando analisada com profundidade, usando os escritos que nós temos nas nossas próprias Bíblias, em comparação com o livro de Enoque, a qual o próprio Judas citou, nós podemos ver a mensagem plena daquilo que o nosso Senhor quis nos ensinar sobre o erro de Balaão. No fim, a mensagem que fica para nós é: não deixemos que a cobiça por nada acabe nos desviando do caminho reto ao qual Ele preparou para nós. Que nós possamos sempre manter os nossos olhos focados no alvo, que é o retorno do nosso Senhor Jesus. E que todos nós possamos resistir às armadilhas de Satanás, porque são muitas, e como diz o próprio livro de Enoque, não cessarão as tentações de toda sorte para corromper os filhos do Altíssimo. Mas aqueles que se mantêm firmes, esses sim chegarão até o final da corrida e receberão a coroa da vida. Isso é tudo que eu tenho para vocês hoje, irmãos. Espero que tenham gostado desse estudo feito nesse podcast. Em breve eu irei trazer mais estudos e também continuarei a série que eu abri, chamada Cristo nos Apócrifos. Esse vai levar um pouco mais de tempo para ser produzido, porque são muitos textos para se analisar, mas em breve irá chegar. Eu peço que, caso tenham gostado desse vídeo, deixem um like e compartilhem com mais pessoas, para que mais corações possam ser alcançados, e assim o nome do nosso Senhor possa ser ainda mais glorificado entre os seus filhos. Nos vemos numa próxima oportunidade. Que a graça de Deus esteja com todos vocês.